Filhos, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais, do Senhor, porque isto é justo. Paulo aos Efésios 6:1. Filhos, vós filhos, sejam obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Não precisa dizer mais nada, né? Paulo traz para nós que devemos ser obedientes a nossos pais, porque isso é justo. E Paulo era um rabino chamado Saulo, profundo conhecedor da lei e ferrenho perseguidor dos cristãos. Num dado momento, ele faz a conversão. Ele se torna cristão. Ao se tornar cristão, Paulo então deixa de seguir a recomendação dos pais. E pela lei judaica da época, ele perde toda a herança. A irmã nunca mais quis olhar para a cara dele. E mesmo sentindo a saudade daquele irmão querido quando ele ia encontrar com ele, ela tinha aquele ressentimento: você traiu as nossas heranças, as nossas tradições. Mas Paulo foi convicto no ensinamento cristão. Então, nós devemos respeitar nossos pais. E ele não brigou, foi na justiça, ele como advogado, não foi na justiça brigar. Eu quero a minha herança. Não, você me tirou a herança. Você tem seu direito de tirar essa herança. Mas eu tenho direito de ser cristão da agora para frente, seguindo os ditames da sua consciência. Logicamente que no mundo de hoje nós temos que fazer grandes reflexões de como nós estamos agindo, de como nós estamos interagindo. Já fomos filhos e hoje temos filhos. Então, se fomos filhos e hoje temos filhos, como estamos agindo com nossos filhos? E como agimos quando éramos filhos, ainda somos filhos? São reflexões que a gente tem que fazer. Seu direito é campo de elevação, aberto a todos os espíritos. O dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Isso é extremamente importante. Um grande líder mundial, numa entrevista, ele disse que não existe democracia sem cumprimento da lei. O repórter falou: mas se você tentar impor a lei, você pode se tornar um tirano. Não, mas as pessoas da justiça estudaram para aplicar a lei. Então, nós temos que saber que existe uma lei divina que vai ser aplicada a todos nós. Que nós temos que ter muito cuidado na forma como nos conduzimos perante essa lei. Então, é direito que nós temos de refletirmos sobre a grandeza divina e sobre as nossas responsabilidades. Assim também como todos nós devemos procurar fazer sempre a observação de como nós estamos agindo frente a situações mais adversas. E aí, os filhos têm que ler esse parágrafo sempre. O direito é campo de elevação, aberto a todos os espíritos. O dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. O pássaro trabalha. Ele cumpre o dever dele. Eu fico olhando os periquitos cuidando dos filhotes. A fêmea fica no ninho, o macho vem, come, e vai lá dar comida para ela passar para os filhotes. Aí ela vem, come, vai lá levar comida para os filhotes. Depois, num dado momento, ela vem e fica os dois ali na conversa dos periquitos, fazendo aquele chorreio característico. Aí ele vai, come, passa comida para ela passa comida para ele passa para ela de novo e vão lá dar para os filhotes. Eu fico olhando, poxa, por que eles fazem essa troca de alimento? Porque é esse subejo deles que vai dar resistência para os filhotes. E o carinho que eles fazem isso é admirável. Eles cuidam daqueles filhotes com tanto carinho, com tanta dedicação. A gente não pode falar amor, porque senão tem gente que vai querer jogar pedra em nós falarmos que um pássaro tem amor pelos filhotes. Mas ele tem amor pelos filhotes, sim. No nível de entendimento de um pássaro. Mas o carinho que eles têm do macho com a fêmea e com os filhotes é algo admirável. E os periquitos, eles têm essa característica, e talvez por isso que eles pagam o preço de serem domesticados à força. A gente fica olhando tanto aquele carinho. Chega um dado momento que eles abandonam os filhos, não estão nem aí para eles mais, até batem, para expulsá-los daquela região, da área onde eles têm a seu ninho. Mas são animais que seguem o seu ciclo. Nós, seres humanos, temos uma afeição eterna
pelas nossas crias, pelos nossos filhos. Mas nós temos que ter essa dedicação, esse dever, mas nossos filhos têm que ter a dedicação e o dever também de cumprir aquilo que é cumprido, que é determinado. Seja fazer o dever de casa, frequentar a escola, obedecer os professores, cumprir as regras da escola. Isso tem que ser uma coisa natural, nós temos que saber que existe aquele ambiente ali, onde tem regras que nós devemos cumprir, que nós devemos seguir. Então, fazer bem o papel de filho é um dever em todos os seres da criação, fazer bem o seu papel. Eu citei o caso dos periquitos, mas por quê? São pequenos animais, da forma que eles cuidam dos filhotes, naquele momento ali que eu achei interessante, mas todos nós temos que aprender a seguir bem aquilo que nos é determinado. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Olha que maravilha! Se nós temos a obrigação de educar nossos filhos também têm igualmente a necessidade de se vigiar a si mesmo. E quem que vai ensiná-los como se vigiar? Senão nós pais. É importante que nós entendamos isso. É importante que nossos filhos entendam que eles têm que se vigiar quanto a alguns comportamentos. Principalmente quando somos espíritas, devemos mostrar que determinadas ações e atitudes têm influência de espíritos que querem nos prejudicar, que querem nos levar a estar em situação mais complexa e mais dificultosa mais à frente. Portanto, se a gente souber vigiar, com singular atenção, nós vamos nos privar de grandes dores de cabeça no futuro. É importante sabermos nos vigiar, é importante sabermos nos deter na hora certa, sabermos agir com segurança. Quase sempre, a mocidade sofre de estranhável esquecimento. E como tem mães chorando e como tem filhos gemendo por causa dessa invigilância. Por falta de 1 minuto de conversa, alguns segundos de conversa. É importante que saibamos parar para refletir, saibamos parar para pensar. Como eu estou agindo? Está condizente com aquilo que a gente aprende no Evangelho? Como estou agindo? Está condizente com aquilo que eu gostaria que agissem para comigo? Eu gostaria que meu filho me tratasse como eu trato meus pais? Então vamos fazer essa reflexão. Vamos fazer com que nós reflitamos sobre as nossas possibilidades e que possamos assim crescer para Deus com respeito pelo caminho que devemos seguir como filho e mais tarde como pai, mais tarde como avô. E os avós, a gente está educando os filhos, deixa meu filho. Poxa, não é assim que você fazia. Você cobrava a punho de ferro. Não fazia isso não. Então, é lógico que a gente não vai bater boca com os pais que estão ali no momento de flexibilização de suas próprias atitudes. Mas também não podemos abrir mão que eles interfiram negativamente na educação dos nossos filhos. Eu tinha 9 anos quando meu avô falou uma frase e ela está presente comigo até hoje. Você é um grande contador de histórias, você pode escrever muitos livros, mas não escreva mentira. Ele falou isso firme, olhando nos meus olhos. E eu nunca mais esqueci. Já tem 42 anos que eu ouvi essa frase. Então é importante que a gente saiba que a forma com que nós agimos com nossos filhos, com nossos netos no futuro, é fundamental para o futuro deles mesmos. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar, mais tarde, em desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. Então tem coisas muito simples que a gente fica muito revoltado com nossos pais, e passado alguns anos, a gente lembra daquele fato e fala assim, poxa, por que eu não ouvi de uma forma diferente? Por que eu não aprendi isso de uma forma diferente? Então, logicamente, que nós não temos pais perfeitos, que nós não estamos no mundo perfeito, mas nós temos que aperfeiçoar.
E essa busca por aperfeiçoar passa por um processo de autoeducação do ser, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, e um momento de cada dia é um momento de autoeducação. Hoje, como pais, nós sabemos que nós já passamos exatamente por isso aqui. Esquecemos determinadas recomendações, tomamos determinadas atitudes, nos arrependemos depois e não tem jeito de voltar ao passado para fazer um novo começo? Só tem jeito de começar agora a fazer um novo fim. E às vezes com condições um pouco mais delicadas, mais complexas, mais complicadas. Portanto, todos nós temos o nosso momento na Terra de fazermos nosso ponto de conversão. Lembrando que a Terra é um laboratório de educação de espíritos. É um laboratório de aperfeiçoamento dos espíritos. Portanto, é um planeta de provas e expiações, onde nós vamos passar pelas provas, mas também vamos passar pelas expiações. Nós vamos passar por momentos difíceis, mas também vamos passar por momentos engrandecedores. Que saibamos aproveitar as oportunidades que a justiça divina nos dá, que a misericórdia divina nos oferece, para que o amanhã seja repleto de realizações superiores. E nada de desânimo, ânimo firme, disposição e certeza de que o mundo vai ser muito melhor se você souber fazer com que cada dia seja um momento de aperfeiçoamento para você. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles com os quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. E Moisés, há 3.200 anos atrás, já disse: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viver de longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E a doutrina espírita nos explica que honrar é muito mais do que dar um amparo. Tem que dar algo mais. E às vezes a gente para e fala assim: meu Deus, eu não estou dando tudo aquilo que eu poderia dar. Mas eu estou dando aquilo que eu dou conta de dar. Só Deus já não está dando problema para os meus pais, é uma grande dádiva para eles. Mas eu posso oferecer um pouco mais. E o que eu posso oferecer mais? A gente tem que estar sempre frisando, sempre observando e sempre pensando: o que a mais eu posso oferecer? De que forma eu posso oferecer alguma coisinha que seja a mais? Dentro das minhas possibilidades. Tem gente que pode pegar e comprar um carro para os pais. O outro pode comprar um telefone, um celular. Mas para que um celular tão caro? Você pode ser um celular bom, de boa qualidade, mas de um preço médio. Então tudo nós temos que saber ponderar, de acordo com as suas possibilidades financeiras, de acordo com as suas possibilidades intelectuais e de acordo com as suas possibilidades evangélicas. Mas lembre-se, trate bem os seus pais. É indispensável prestar obediências aos progenitores dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Você está agindo de acordo com os princípios do Cristo? Você está sendo justo do ponto de vista crístico com seus pais? Ah, não acredito nisso. Pior ainda. Aí tem uma dicotomia. Ou os seus pais não te ensinaram a ter fé, ao saber que existe uma lei maior que rege as nossas vidas, ou você negligenciou os ensinamentos dos seus pais. E nós não podemos esquecer uma frase básica do budismo. Se você, como ser humano, não procura aprender as leis divinas que regem a nossa vida espiritual, você não está andando para frente. Você está parado no tempo e no espaço, perdendo a oportunidade valiosa de crescer para Deus. Portanto, trabalhemos, reflitamos e passamos a agir com responsabilidade. Porque assim, dentro dessa obediência justa que nós tenhamos para com nossos pais, da mesma forma que nós tenhamos para com as leis divinas. Se muitas vezes os pais se furtam a claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. E aí, gente, vamos refletir. Certamente que nós não somos perfeitos. Certamente que já cometemos erros com nossos pais. Certamente que nossos filhos cometem erros para conosco. Mas relegá-los é uma situação mais delicada. E se você já relegou, ore por ele.
Mentalize o pedir ele diante de você e você pedindo perdão por ter ter relegado a ele. Isso é importante para nós. É importante para nós pararmos para pensar como e por que estamos aqui, como e para que estamos aqui. Para prosseguirmos a nossa jornada, para prosseguirmos o nosso caminhar, buscando entender sempre um pouco mais das verdades excelsas que devem brilhar em nossa existência. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime, por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Nossos pais nos deram a vida. Do ponto de vista espírita, isso já é uma grande dádiva. Nos deram a oportunidade de estar aqui reencarnado. Nos deram a oportunidade de estarmos aqui nessa vida para fazermos as nossas reflexões sobre a nossa existência, sobre um mundo melhor para todos nós. Portanto, compete a cada um de nós refletirmos o como estamos conduzindo nossos pais. Logicamente, que o Emmanuel nos lembra que nós não temos, se os nossos pais gostam muito de bebida, nós não temos que ir lá beber. Se você gosta muito de uma gandaia, de uma baguncinha, nós não temos que estar naquela gandaia, naquela bagunça. Mas nós temos que dar a eles meios de sobrevivência digna. Saber que nós estamos do lado deles. Assim como eles sempre nos mostraram, por mais problemas que eles tinham para eles mesmos, que eles estavam sempre dos nossos lados. Ah, meu pai nunca esteve do meu lado. Perdoa-o. Ele te deu a vida. Perdoa-o. Ele te deu a oportunidade de estar aqui reencarnado. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado e ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o filho e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Olha que maravilha! Esse recado do Emmanuel nos traz grandes e importantes observações. Como que nós estamos conduzindo a nossa vida? Portanto, nós devemos lembrar sempre que, se nós somos filhos descuidados, seremos um pai irresponsável e não teremos felicidade doméstica. E a maioria dos pais irresponsáveis tem filhos também irresponsáveis ou negligente. E aí vem todas as dores que depois batem à porta de cada lar. E um detalhe importante que nós temos que refletir. A estrutura familiar, tal qual entendemos hoje, ela é muito nova. Teve uma época que as crianças eram criadas pelas amas de leite e depois devolvidas aos pais. Então hoje nós estamos desenvolvendo uma estrutura familiar onde nós queremos estar com nossos filhos, queremos estar perto deles, queremos dar o melhor para eles. Mas, então, no passado distante, que não era assim, nós tínhamos as nossas dificuldades, nós tínhamos as nossas arestas a aparar com aquele momento lá e passávamos pelos traumas de estar trocando de mãe toda hora. Mas hoje, como já não é assim, nós temos que aprender a caminhar com mais responsabilidade. Aprender a estarmos vivenciando mais o sentimento de amor. Aprendermos a estarmos mais buscando fazer fluir a energia da felicidade que deve existir em todos os corações, baseados no sentimento de paz, de harmonia e da verdadeira fraternidade que deve sempre resplandecer ao longo das nossas existências, ao longo de nossas vidas. E essa fraternidade, esse sentimento de caridade, de amparo, de apoio a quem quer que seja, nos fará mais felizes, amparando aqueles que são do nosso lar. Vinha de Luiz Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, da editora FEB. Você pode adquiri-lo pelo site da FEB ou na livraria mais próxima de você. É um livro que traz para nós reflexões sobre o Evangelho de grande importância para que a gente possa entender melhor certas passagens do Cristo e, principalmente, valorizar a nossa posição evolutiva.